Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui com os meus amigos no dia de hoje, os meus amigos pastor Marcos Santana e pastor William Barros, porque juntos nós vamos dar hoje sequência ao estudo da nossa preciosa lição, da nossa revista da Escola Dominical, que estamos estudando no segundo trimestre de 2022, cujo tema é Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortações e promessas ao povo de Deus, comentada pelo pastor William Barros, nosso colega aqui de bancada, né? E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 11, a realidade do milênio. Convido você agora a pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista. Nós aqui usamos a Bíblia do culto, né? Olha aqui, faço questão de mostrar para você, eu sou apaixonado por esta Bíblia, né? Tem uma história muito linda com esta Bíblia, esse nome maravilhoso, esse produto sensacional que o Senhor tem nos dado aqui na Editora Betel, e eu sou um fã da Bíblia do culto, né? E nós aqui em Madureira também, o nosso bispo Abner é um fervoroso defensor do uso da Bíblia do culto nas leituras devocionais, né? A igreja toda, então ele sempre menciona, se você está com a Bíblia do culto, abra na página tal, e eu sou um fã da Bíblia do culto. Então, se você já tem a Bíblia do culto, meus parabéns, se não tem, procure adquirir, nós temos para todos os gostos, né? Capa, formato. Muito importante você ter a Bíblia do culto, lembrando que a paginação é sempre a mesma. Não importa se você está com aquela Bíblia pequenininha ou com a extra gigante, a paginação é sempre a mesma. Esta é uma das características da nossa Bíblia do culto. Então pegue a Bíblia do culto, uma caneta, vamos começar agora o nosso estudo. Eu quero dar aqui as boas-vindas ao pastor William Barros. Paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo. Estamos caminhando para o final, meu amigo. Pastor Prates, pastor Marcos e a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma enorme satisfação chegar a vocês mais uma vez nessa feita com a nossa 11ª lição. E antes de lermos o texto áureo e a verdade aplicada, eu gostaria de rapidamente aqui fazer uma pequena homenagem ao nosso povo querido aí de Jacareí, em São Paulo. Especificamente, o pessoal da congregação de Nova Jacareí, lá do pastor Célio, fizeram um vídeo e mandaram para mim, me saudando lá direto da igreja, no meio da Escola Bíblica Dominical. Eu não sei o nome do pastor presidente lá, eu quero deixar aqui um meu grande abraço para o pessoal de Nova Jacareí e quem sabe um dia a gente vai estar junto com vocês aí. Deus abençoe a todos pelo carinho e continue ligados aí nas aulas da Editora Betel. Nosso texto áureo está em Daniel 7,14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Verdade aplicada. Viver sob o governo de Cristo será mais uma demonstração do real significado da existência humana e de um viver com qualidade. Muito bem, pastor Marcos Santana, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, companheiro. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Lição de número 11. Objetivos da lição. Mostrar o que ocorrerá no mundo após a volta de Cristo. Entender o que será o período do milênio. Destacar as principais características do milênio. Textos de referência, Daniel, capítulo 2, versículos 44 e 45, e Daniel capítulo 7, versículo 27. Oremos, pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Maravilhoso Deus, Senhor Todo-Poderoso, graças nós te damos por estarmos estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos capacitando, nos dirigindo, nos conduzindo. Ajuda-nos a sermos praticantes da Tua Palavra, não apenas estudantes, não apenas pesquisadores. Senhor,
que possamos perseverar na presença do Senhor até que Cristo venha. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o estudo da nossa lição de hoje, ele tem como ponto de referência Apocalipse capítulo 20. Mas é evidente que quando o assunto é milênio, nós não vamos nos deter apenas no capítulo 20 do Apocalipse, mas vamos estar nos estendendo também a outros textos, e são inúmeros, da Bíblia, que mencionam, que falam as características do milênio. Outro ponto importante nesta introdução, e eu sugiro que os professores procurem estar cientes disso, é que, como em outros temas escatológicos que nós estamos estudando ao longo desse trimestre, este tema de hoje, existem outras interpretações adotadas por diferentes denominações evangélicas. Por exemplo, há um grupo que considera o milênio como uma extensão da dispensação da igreja. É como se o milênio fosse um mundo cristianizado. Uma outra interpretação adotada por outros grupos é que Satanás foi preso desde o Calvário. Eles não interpretam a prisão de Satanás registrada no capítulo 20 como algo futuro, mas sim como se já tivesse acontecido. Visto isso, quero também sugerir aos irmãos, principalmente os professores, que estejam cientes do que consta no credo adotado pela CONAMAD, a nossa convenção. E os irmãos poderão conhecer isso por intermédio do órgão oficial da CONAMAD, que é o jornal O Semeador. Lá está a interpretação adotada pelas Assembleias de Deus, como interpretamos os capítulos 19 e 20 do Apocalipse. Nós o interpretamos na sequência na qual está registrada na Bíblia. Esta interpretação adotada pelas Assembleias de Deus, ela valoriza as Escrituras como um todo, pois são muitas as profecias que nós encontramos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que apontam para o reino futuro a ser estabelecido na terra. Também é fato que os judeus, na época de Cristo, aguardavam ansiosamente o cumprimento literal das promessas sobre o reino de Deus. Outro detalhe importante para estarmos pontuando nas nossas aulas, a igreja primitiva e a geração dos primeiros anos após se encerrar a era apostólica, a crença era o retorno de Cristo e o seu reinado visível em glória aqui na terra. Irmãos, as muitas profecias que nós encontramos no Antigo Testamento, se interpretarmos literalmente como fazia a primeira geração da igreja, elas não se cumpriram ainda. Elas ainda não se concretizaram. Então, serão necessárias para o cumprimento dessas muitas profecias profundas e amplas transformações na terra. E aí é exatamente isso que nós veremos na presente lição. Então, o tópico 1, tempo de profunda e ampla transformação. Nós vamos ver no tópico 1 algumas transformações
por ação divina. E aí, pastor Prates, pastor William, eu acredito que é interessante, ao estudarmos e expormos sobre o milênio, esse aspecto, as transformações na Terra para o estabelecimento do milênio são transformações como resultado direto da ação de Deus, da ação divina. Não são programas, projetos, planos e ações humanas e de instituições que serão capazes de preparar a terra para o reino milenar. Não, são profundas e amplas transformações produzidas pela ação de Deus. E o tópico 1 foca duas dessas ações. Primeiro, a prisão de Satanás. E segundo, o papel central de Jerusalém. O subtópico 1.1, Satanás é preso por 1000 anos, é muito interessante nós estarmos atentos a essa questão sobre a ação de Deus nessa prisão. E o tópico 1.3, sobre a completude da missão messiânica. 1.1, a prisão de Satanás. 1.2, o papel central de Jerusalém. E 1.3, a completude da missão messiânica. Prisão de Satanás. Lembremos que os instrumentos de Satanás foram lançados no lago de fogo e de enxofre. Os instrumentos que Satanás usou no período da grande tribulação. Então, o capítulo 19, versículo 20, vai dizer que a besta e o falso profeta, quando da vinda de Cristo, eles serão lançados no lago de fogo e de enxofre, antes de estabelecer o milênio. Outro ponto que podemos destacar e é importante, o propósito. Por que Satanás será preso? Os seus instrumentos foram lançados no lago de fogo, mas agora Deus vai tratar diretamente com Satanás. O engano está intimamente conectado com a ação dos instrumentos de Satanás. Após este relato final de Apocalipse 19, o capítulo 20 do Apocalipse, ele inicia com a ação divina para tratar com Satanás. A prisão, mantê-lo inoperante por 1000 anos. E o versículo 3, ele revela o objetivo: para não enganar. Acho interessante, porque o engano foi uma marca dos instrumentos do inimigo durante a grande tribulação. E agora, porque ele é o maior enganador, ele será preso, ficará inoperante e a Bíblia revela, para não enganar. Essa ação maligna, ela nos remete a Gênesis, capítulo 3, versículo 13, quando Eva respondeu para Deus: a serpente me enganou. Eu estava pesquisando no hebraico esses termos referentes a engano: desencaminhar, iludir, engano dos sentidos ou da mente. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz: Satanás, que engana todo o mundo. E aí, pastor Prates, pastor William, como pode ser a interpretação adotada pelos grupos que consideram a prisão de Satanás ter ocorrido na cruz, se
ainda nos dias de hoje, ele continua enganando. Vide, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Paulo escreve que ele temia que alguns membros da igreja em Corinto fossem enganados, como Eva tinha sido enganada. Esse texto de Paulo é uma prova de que o inimigo, ele continua com a sua atividade de enganar. Ou seja, ainda há perigo. Ainda não vivemos na plenitude do reino. Me vem à mente essas duas expressões quando estamos estudando sobre o milênio. E alguns podem dizer, mas a pregação de Cristo dizia, é chegado o reino. Então, lembremos-nos dessas duas expressões. Nós vivemos no agora, mas também vivemos no ainda não. Já vivenciamos um determinado nível de vida no reino de Deus, mas ainda não vivenciamos a plenitude deste reino. E Paulo tinha esse discernimento, e por isso ele escreveu à igreja de Corinto, cuidado, para que não sejam enganados como Eva foi. Este engano, segundo o contexto desse versículo de Paulo aos Coríntios, é um engano na mente, pela negação da verdade da palavra de Deus. A mente é o alvo principal, mas quando Cristo se manifestar, e assim vai acontecer, o maior enganador será preso e ficará inoperante. Esta será uma grande e profunda mudança na vida na terra, quando do estabelecimento do reino. 1.2. O papel central de Jerusalém. Quando eu estava lendo esse texto e meditando, me veio à mente a importância de nós estarmos destacando que o papel central de Jerusalém no milênio será resultado desses pontos. Primeiro, a vinda pessoal do Messias. Segundo, a restauração do trono e do reino davídico. Terceiro, o reinado pessoal do Messias. E quarto, a exaltação de Jerusalém. Então, o papel central de Jerusalém é resultado destes acontecimentos. Não deixem de ler, além dos versículos que constam na lição, Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Isaías, capítulo 33, do versículo 20 ao 22. Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Joel, capítulo 3, versículo 17. E muitos outros textos que nós poderíamos citar para mostrar aos nossos alunos sobre o papel central de Jerusalém no milênio. Por causa da presença do Senhor Jesus, Jerusalém será como uma fonte para todas as nações durante o milênio. Isaías, capítulo 1, versículo 26, capítulo 33, versículo 5, capítulo 62, versículos 1 e 2. É interessante também nós estarmos conectando este aspecto, ou seja, do papel central de Jerusalém no milênio, com a profecia do livro do profeta Zacarias, do capítulo 12 ao capítulo 14. Irmãos, convido, principalmente aos professores,
estarem fazendo essa conexão. Apocalipse 19 e 20 com Zacarias, capítulos 12 a 14. Nós vamos encontrar nesse texto de Zacarias, menciona o cerco contra Jerusalém, o ajuntamento das nações contra Jerusalém, a destruição dos inimigos por intervenção divina, o Senhor vindo sobre o Monte das Oliveiras, o Senhor como Rei, Zacarias 14, 9, o local de adoração ao Rei por todas as nações, Zacarias 14, 16, e a menção à festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Pastor William, pastor Prates, achei interessante o fato de Zacarias mencionar a realização desta festa dos tabernáculos, quando Jerusalém for o centro, o local de adoração para todas as nações. Essa festa dos tabernáculos, entre outras coisas, é como se expressasse a participação de todos nesta festa no milênio, é como se expressasse a plena e total dependência de Deus. 1.3 Completude da missão messiânica. Jesus, o Rei universal. Essa expressão, Jesus como Rei, está intimamente relacionada à missão messiânica. E aí nós vamos ver como se fosse o milênio, o Cristo vindo reinar pessoalmente, se assentando no trono davídico, a restauração desse trono é para completar a missão messiânica de Jesus. Nós sabemos que a missão messiânica do Senhor Jesus envolve 3 ofícios. Profeta, enquanto ele esteve aqui nessa terra. Sumo sacerdote, hoje ele intercede por nós junto a Deus. E no reino milenar, ele estará exercendo na sua plenitude o ofício de rei. A maior expectativa nos dias de Jesus era que o Messias fosse um governante político, descendente do rei Davi. Cumprir-se-á, entre outras profecias, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, Isaías 33, versículo 22. Ele estabelecerá o trono davídico. Jesus como rei é a concretização do anseio dos que conheciam as profecias. Lucas, capítulo 2, versículo 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Paulo escreveu a Timóteo que Jesus é o Rei dos séculos. E João viu que está escrito no seu vestido e na sua coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Para encerrar, eu convido os professores, principalmente, a estarem lendo 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 23 a 25. É um excelente texto para estarmos atestando a necessidade de um reinado de Cristo. E esse texto nos ajuda a discernir sobre o reinado de Cristo entre a sua segunda vinda, que nós estudamos na lição passada, e o fim de todas as coisas, que será estudado na última lição. Esse período nós encontramos retratado, descrito nesse texto de Paulo aos Coríntios. Cristo reinando no milênio é o cumprimento de todos os propósitos de Deus relacionados à criação e redenção. Breve Jesus voltará. A igreja será arrebatada e depois voltará com ele para reinar junto com ele.
que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a perseverarmos e testemunharmos estas bênçãos de Deus preparadas para os seus. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, pelo fechamento aí do ponto 1, tempo de profunda e ampla transformação, onde nós aprendemos com essa explicação tão abençoada que o mundo viverá um tempo sem igual de restauração e paz com o fim da grande tribulação. E assim, depois dessa explicação tão boa, nós podemos ir então agora ao ponto 2 com o pastor William Barros, que vai falar aqui sobre definição do milênio, pastor William Barros. Meus amados irmãos, tendo já ouvido atentamente tudo que trouxe o pastor Marcos para nós sobre o milênio, vejam, o nosso contexto histórico e profético está baseado na vitória de Cristo sobre Satanás, sobre o anticristo, sobre o falso profeta e seus confederados. Jerusalém, cercada pelo inimigo, agora recebe o seu livramento do seu Messias, que finalmente será reconhecido. O rei de Israel, nesse momento, se torna mais do que isso. É o rei que aparece para nós em João 3,16. O Deus que amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Rei de toda a terra. Nesse momento, a Bíblia Sagrada já nos mostra o caminho do juízo sobre o anticristo, o falso profeta e Satanás preso por 1000 anos. E agora, Jesus literalmente governará neste mundo. Muitas pessoas questionam, quando olham para a ideia do milênio, sobre a ideia da literalidade do milênio. Será que seria só uma figura simbólica, uma força de expressão? E não. A Bíblia nos mostra que Jesus realmente virá sobre a terra, pisará no Monte das Oliveiras. Todo olho o verá. Então não estamos falando aqui de figuras de linguagem ou de alegorias. Estamos trazendo para vocês aqui nessa aula o que está na palavra, e a palavra nos mostra de forma literal a vinda e a manifestação do rei, o rei dos reis, que governará o mundo a partir de Jerusalém. Jerusalém será a base, a capital de seu governo teocrático, onde todas as nações agora serão regidas por Jesus. Sabe, esse tempo no nosso tópico 2 é definido como milênio, ou seja, um tempo de 1000 anos de governo de Cristo. Na nossa introdução na revista, inclusive, eu coloco para vocês o seguinte: milênio é um período de 1000 anos. 6 vezes encontramos no capítulo 20 de Apocalipse a referência a este período de tempo, dos versos 1 ao 7 do capítulo 20. O tempo no qual Satanás está amarrado e lançado no abismo, e o Senhor Jesus governará triunfante sobre toda a terra. Sabe, a Bíblia nos mostra, no nosso tópico 2.1 nós vemos isso, que esse será um tempo de derramamento pleno do Espírito Santo. Vejam, há uma profecia em Atos dos Apóstolos que vai se cumprir completa e absolutamente no milênio. Quando a Bíblia diz que houve a manifestação descida do Espírito Santo e os discípulos foram pela primeira vez batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas, a Bíblia diz que Pedro pregando diz que era o cumprimento da profecia: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Neste tempo que nós vivemos agora, essa profecia tem se cumprido parcialmente. Ou seja, eu já vi professores ou pregadores dizendo que esse texto é mal interpretado e que não se cumpriu ainda. Isso significaria dizer agora que Pedro também errou no dia de Pentecostes quando afirmou que o que estava acontecendo naquele momento era a profecia de Joel. Na verdade, essa profecia ela começou o seu cumprimento em Atos dos Apóstolos. Ela começou o seu cumprimento em Atos dos Apóstolos no dia de Pentecostes. Ou seja, parcialmente, o Espírito Santo foi derramado sobre a carne. Ou seja, ele está na igreja, manifestando-se na igreja, agindo na igreja para salvação dos perdidos, com a pregação ungida do Evangelho, com a manifestação dos dons espirituais, dos ministérios do Espírito, o batismo, o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, enfim, produzindo na vida cristã
a partir da conversão, o fruto do Espírito na experiência humana, ou seja, parcialmente o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Ele está nesse momento sobre a igreja. Mas no milênio, nesse momento ímpar e singular da humanidade, essa profecia se cumprirá totalmente. E o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Imagine na prática o que significará um mundo onde não mais Satanás está a enganar as nações, onde não mais as pessoas estarão endemoniadas ou possessas. Não haverá pessoas endemoniadas no milênio. Não haverá pessoas oprimidas por Satanás, por manifestações demoníacas no milênio. Não teremos nesse momento aqui, como temos agora, pastor Prates, cultos de libertação. Nesse momento, toda a carne experimentará a manifestação, a presença, o derramar do Espírito Santo. Oh, irmãos, imagine que momento singular, onde a presença do Espírito Santo irá dominar, massificar de forma abundante na experiência humana, onde pais e filhos terão seus relacionamentos contagiados pela presença do Espírito Santo, onde marido e esposa, onde famílias inteiras, onde nações irão começar agora a tomar decisões, governar e agir a partir do governo de Cristo, da autoridade de Cristo, tendo a palavra de Deus como base de suas decisões e o Espírito Santo agora derramado sobre toda a carne. Oh, irmãos, que tempo glorioso será este! E aqui eu aproveito para abrir um parênteses e dizer uma coisa a cada pessoa que assiste essa aula. Neste momento, enquanto tudo isso que estamos lendo aqui, porque nós não estamos aqui, pastor Prates, falando de uma teoria. Nós estamos aqui falando de uma conjectura, uma opinião. Não. O que estamos estudando nesse trimestre aqui está prestes a acontecer no mundo. Imagine você que o arrebatamento da igreja acontecesse esse ano e, consequentemente, a grande tribulação começasse agora. Estamos falando que daqui a 7 anos o milênio começaria. Ou seja, estamos, irmãos, vivendo o limiar desse tempo. Estamos a poucos passos. Estamos no último minuto para que tudo isso aconteça. Está muito perto de acontecer tudo isso. E enquanto isso não acontece, como cristãos, eu e você precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia da presença do Espírito Santo. Precisamos viver uma vida abundante no Espírito Santo. A minha oração nesse momento é que cada pessoa que assiste essa aula agora, aí mesmo onde você está nesse exato instante, porque eu estou aqui, estaticamente aqui, no estúdio da Editora Betel falando, mas o Espírito Santo, ele está aqui e está aí agora. Ele pode batizar pessoas com o Espírito Santo enquanto assistem agora essa aula. Ele pode encher pessoas que estão vivendo uma vida vazia e desanimada neste exato momento. Ele pode fortalecer, ele pode dar dons e ministérios, separar pessoas para a obra como separou Paulo e Barnabé. Ele pode fazer isto agora com você. Seja tocado, seja cheio do Espírito Santo. O nosso tópico 2.2, o tempo da manifestação do Rei. Eu escrevi aqui e trago para você o seguinte: o Senhor Jesus é a figura central do mundo. Nada teria real significado na vida sem Jesus. O milênio não é exceção. Ele é o sol da justiça e tudo gira ao seu redor. Agora imagine, irmãos. Pastor Prates, eu não sei como é que vai ser tudo, mas eu fico imaginando, da mesma forma que acontece na política hoje, de quando em quando a gente vê, por exemplo, o presidente do Brasil, em cadeia nacional de rádio e televisão, falando à nação. Aparece lá, de quando em quando, o líder da nação diz assim, boa noite, e começa a falar. Aí começa a falar sobre um quadro de momentos, sobre realizações. Eu fico imaginando, pastor Prates, não sei como será. Afinal de contas, Jesus é Deus, e Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Mas eu não sei como será. Mas eu fico aqui, irmão, só limitando aqui para poder não imaginar muito, eu fico imaginando pessoas na internet, pessoas em televisão, pessoas nas praças, pessoas nas ruas, pessoas olhando para o céu, enfim, imagine como será. Imagine em determinado momento Jesus, a partir de Jerusalém, olha e diz, boa noite. Espero que estejam gostando do mundo agora.
Não falta alimento. Violência zero. A minha presença com vocês agora restaurou o equilíbrio da natureza. Tudo agora floresce. Espero que estejam gostando de poder dormir sem se preocupar se alguém vai roubar a sua casa. Espero que estejam felizes agora, sem se preocupar com armas, sem se preocupar com doenças, sem se preocupar agora com assassinatos, sem se preocupar agora com furtos. Espero que estejam felizes agora, vivendo esse mundo que eu sempre quis para vocês. Oh, irmãos, Jesus será o alvo, o foco central do milênio. Jesus. E qual é a lição que nós podemos tirar para nós agora, nesse momento? Vejam, se Jesus é o centro do milênio, se Jesus é a figura central desse tempo como governante do mundo todo, qual deve ser a sua relevância, qual deve ser o seu papel nesse momento na nossa vida, na nossa igreja, na nossa vida religiosa, no nosso dinheiro, nas áreas da nossa vida social e etc. Aonde deve estar Jesus? Em que lugar? À direita? À esquerda? Não, ele deve estar no centro da nossa vida, no centro da nossa história. Sabe, irmãos, aqui vai um alerta que eu faço a vocês. Muitas pessoas acabaram criando para si um cristianismo de camarim e palco. Um tipo de cristianismo que mais parece com purpurina e não com óleo da unção. Baseados em figuras humanas, onde todo o tempo se repete o nome de pessoas, onde a todo momento a figura humana precisa aparecer. Eu tenho visto isso em muitos lugares. Irmãos, a igreja é de Jesus, os dons são dele, os ministérios são dele, a igreja do Senhor é dele. Nós não podemos viver um cristianismo onde Jesus não é o centro. Nós não podemos trocar a centralidade da pessoa de Jesus por mim, ou por você, ou por qualquer figura ilustre ou notória no nosso meio. Jesus é o centro. É o nome de Jesus que expulsa demônios. É o nome de Jesus que cura os doentes. É no nome de Jesus que as pessoas são salvas. É no nome de Jesus que haverá a ressurreição dos mortos. É no nome de Jesus que pessoas são batizadas. É no nome de Jesus. Então, se Jesus é a figura central, precisamos estar alertas. Não podemos trocar a centralidade de Jesus por ninguém, por nenhuma figura. Precisamos, irmãos, escute bem, olhe bem para mim, escute o que eu vou lhe dizer. Precisamos falar mais sobre como o caráter de Jesus, exemplo de Jesus, figura de Jesus. Sabe, irmãos, estamos vendo um cristianismo que estamos fugindo da centralidade de Jesus. Nossos adolescentes e jovens, nossas crianças precisam aprender mais sobre Jesus. Jesus, quem é Jesus? Sabe, a ponto de pararmos e pensarmos, calma aí, Jesus faria isso se estivesse no meu lugar? Jesus diria isso agora se fosse eu? Sabe, irmãos, Jesus, precisamos restaurar em nossa vida, porque não adianta querer mudar os outros. Essa aula aqui não é para você sair daqui e exortar ninguém. Essa aula aqui é para você mudar você. Essa aula aqui é para você mudar a tua história. Sabe, irmão, resgate na sua vida cristã o sentido do que é ser cristão, seguidor de Cristo, carregar a sua cruz e segui-lo. Então, se esperamos que no tempo do milênio a manifestação do Rei, a figura de Jesus seja central, não podemos esperar nada menos agora. Se o derramar do Espírito Santo está na igreja, então é na igreja que se deve esperar, primeiro, neste mundo, a centralidade de Cristo. Andar como Ele andou, pensar como Ele, agir como Ele, amar como Ele, perdoar como Ele, sabe? Ter compaixão pelos perdidos como Ele, ter misericórdia. Jesus. Oh, irmãos, a minha oração nesse momento é que ao final dessa aula possamos parecer com Jesus. O nosso tópico 2.3 vai completar o nosso tópico 2 nessa sequência sobre o derramamento do Espírito,
o tempo de manifestação do rei e mostrar para nós sobre o reino de justiça do Messias. Eu escrevo aqui o seguinte: no mundo de hoje, não são poucos os escândalos por corrupção, assassinatos e violência que muitas vezes ficam impunes, causando revolta e desânimo. Porém, no milênio não mais haverá injustiças, será estabelecida na terra a justiça de Deus. Irmãos, muitas vezes somos tentados pelo diabo a, em vez de buscarmos justiça, darmos lugar à ira e agirmos por vingança. E eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. O justo viverá da fé. E a Bíblia diz, se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. E uma das formas de se recuar da justiça é deixá-la e partir para dar lugar ao ódio, à raiva, ao rancor, ao ressentimento e buscar vingança. Sentir prazer na derrota ou no sofrimento alheio. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo essa aula agora talvez enfrentaram traições, punhaladas, enfrentaram e veem. Uma irmã me disse agora para mim, pastor, eu estou vendo a situação do país, as injustiças, decisões que são tomadas aqui e ali por poderes da federação, coisas que beiram um absurdo aqui e ali, etc. Haverá um tempo, e a Bíblia deixa claro, e a lição de hoje é um alerta para nós. O que estamos vendo de errado tem que ser visto a partir de dois ângulos. Primeiro, não é coisa nova. Em Eclesiastes, a Bíblia vai dizer que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo se repete, irmãos. Se não fosse assim, Jesus não teria trazido para nós, nos evangelhos, a parábola do juiz iníquo. Então, sempre houve corrupção no mundo. Sempre houve roubo, furto, corrupção, ganância, amor ao dinheiro. Sempre houve, irmãos. Mentira, raiva e ódio. No reino de Cristo, a segunda coisa que fica claro para nós é que o mal não prevalecerá. Agora você pode estar convivendo e vendo nos noticiários, vivendo nas notícias e convivendo com situações as mais revoltantes possíveis, mas fique certo que esse tempo é transitório e dará lugar a um reino que a Bíblia diz que não será. É o único reino que não será destruído. Jesus governará sobre esse mundo. E não só o Brasil e o planeta Terra. Todas as nações do mundo verão um tempo onde não haverá dois pesos e duas medidas, onde não haverá tratamento desigual, onde a lei não será aplicada para uns e para outros de forma diferente conforme posição social, condição financeira ou visão ideológica. Esse mundo verá um tempo onde Cristo regerá as nações com vara de ferro. Ele regerá as nações com equilíbrio, justiça e pautado em sua palavra. Sua palavra é escudo e broquel para aqueles que nela creem e observam e obedecem seus mandamentos. A sua palavra regerá as nações. Nós veremos a sua palavra agora entrando em todas as camadas, pastor Prates, em todas as camadas sociais. Mais à frente o pastor Prates vai tocar nesse assunto no tópico 3, sobre as características do milênio. Mas, pastor Prates, a palavra de Deus estará presente nas universidades, estará presente no ensino fundamental. A palavra de Deus estará presente nos julgamentos, na justiça, no judiciário, no executivo, no legislativo, as decisões de colegiado, tudo que será feito terá a palavra de Jesus como base. Então, irmãos, imagine que tempo será este. Eu lhe convido a ter a convicção e a certeza de que eu e você estaremos juntos com Cristo nesse tempo. A Bíblia mostra a igreja com Jesus governando as nações. Ele disse em várias passagens, inclusive as 7 igrejas da Ásia, ele diz, a última delas, a igreja de Laodiceia, ao que vencer, sentará comigo no meu trono. A igreja estará com Cristo. Eu e você viveremos nesse momento com Jesus. Não sabemos, pastor Prates, toda a esfera de ação de nós, da igreja, nesse momento do milênio. Já me perguntaram, como é que vai ser? A gente vai casar de novo? Vai ter filho de novo? Irmãos, Jesus diz que quando formos arrebatados,
Não se casam e não se dão em casamento, são como os anjos. Agora, não sabemos tudo sobre a esfera de vida que teremos nesse momento, mas uma coisa é certa, em corpos glorificados, numa nova esfera e literalmente governando com Cristo nessa terra, estaremos neste mundo vendo tudo isso que estamos ministrando aqui. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros, aí pelo fechamento do ponto 2, onde aprendemos que milênio é o tempo no qual Satanás será amarrado e lançado no abismo e Jesus governará triunfante sobre toda a terra. E assim podemos concluir esta lição, podemos então encerrar este vídeo indo agora ao comentário do ponto 3, que tem por título Características do Milênio. Meus irmãos, por ocasião do milênio, o mundo viverá seu ápice, pois mudanças significativas e profundas serão vistas, como por exemplo, vamos ver aqui no reino animal. O que vai acontecer com o reino animal? Bem, a Bíblia registra lá em Isaías 11:6, até quero fazer questão de ler aqui para vocês. Começando do 5. E a justiça será cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. Olha só que interessante, o que Isaías no capítulo 11 registra, cujo título desse capítulo é O Reino do Messias é Pacífico e Próspero. E ele continua aqui também no capítulo 35, onde vai falar da grandeza e da glória do reino. Vamos então ver aqui, na existência humana, as enfermidades elas também serão banidas e teremos um mundo sem epidemias e pestes. Conforme eu falei, você vai ver isso aqui em Isaías 35, 5 e 6, que diz: Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha que extraordinário, meus amados irmãos. O que a palavra de Deus garante, que transformação que vai haver no mundo durante o período do milênio. E eu continuei aqui com a minha pesquisa. A sociedade experimentará os benefícios de fazer parte do reino de Deus. Então, quem estiver aqui presente nesta época, a sociedade que estará compondo as pessoas, agentes que habitarão no mundo, viverão esse tempo de paz. E eu, pastor, quero estar aí. Olha, nós já estaremos com Cristo, vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Então, nesse período, a igreja está reinando com Cristo, numa condição ainda muito melhor. Se para quem estiver fisicamente vivendo aqui na terra, vai ser esse 1000 anos de alegria, de paz, como nunca existiu na história, a não ser lá no princípio, antes da queda do homem. Imagine nós que já estaremos com o Senhor, reinando com Ele. Que maravilha, né? Irmãos, vale a pena ser crente, viu? Aguenta aí, segura a onda mais um pouquinho aí. Segura, mantenha-se firme nos caminhos do Senhor, na doutrina, na palavra, na comunhão. Mantenha-se firme, não se venda, não se entregue, vale a pena ser fiel. Brevemente Jesus virá e nos levará para estarmos com Ele. E para nós, a igreja do Senhor, nós temos esta esperança. Como nós já estudamos aqui o arrebatamento da igreja, e assim nós podemos ir ao primeiro subtópico do ponto 3, as armas viram instrumentos agrícolas. Meus irmãos, para comentar esse ponto, por curiosidade, eu fiz uma busca na internet para ter uma ideia de qual é o gasto militar no mundo com armas militares, né? Para minha surpresa, creio que vai ser uma grande reflexão para você, eu descobri que somente no ano de 2019, os governos do mundo gastaram mais de, pasme, 1,9 trilhão de dólares. 1,9 trilhão de dólares em armamentos. Valor mais alto desde o ano de 1988. Segundo o relatório anual do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, o CIPRE,
divulgado no dia 27 de abril de 2020, de acordo com a pessoa que publicou esse artigo, por nome Daniel Heyrick. Então agora eu faço para você a seguinte pergunta: qual seria o montante em real ou na moeda do seu país hoje? Converta isso, você vai ver o montante. Imagine todo esse dinheiro, esse montante somente com o gasto com armas, ser transformado, irmãos, e usado para os fins que não tem nada a ver, né? Que é muito melhor do que isso, que gastar com armas. Imagine você viver um tempo de paz que você não precisa se preocupar mais com isso. No milênio, todo o gasto com o poderio militar será revertido para a produção de alimentos e bem-estar da sociedade. Sob o governo de Cristo, não veremos mais nação se levantando contra nação, nem reino contra reino para guerrear. Deu para imaginar que período maravilhoso? Que tempo glorioso que será este? Né? É a volta do tempo lá do Éden, antes da queda do homem. Que maravilha! Cristo reinando aqui, sem essas perturbações. E nós, repito, volto a falar de novo, reinando com Ele. Que coisa extraordinária, né? Vamos então ao ponto 2, o segundo subtópico aí. O homem voltará a viver muitos anos. Lawrence Olson, ele escreve algo interessante, eu peguei aqui dele. Abre aspas. O homem outra vez viverá até alcançar idade provecta de centenas de anos, como nos dias antediluvianos, registrados em Gênesis 5, 1 a 32, Isaías 65, 20 a 22 e Zacarias 8, 4. Isso pode ser atribuído a algumas mudanças climáticas ou ambientais e mesmo a remoção da influência maléfica de Satanás, fecha aspas. Este é o comentário que eu achei importante trazer aqui para nossos estudos, aí, trazendo aí desse grande homem de Deus que deixou para nós essa brilhante contribuição. E também a título de curiosidade, já que esse ponto fala da longevidade, né, que o homem voltará a viver muitos anos. Hoje, né, uma pessoa quando ela passa de 100 anos, a gente fica assustado, né? Poxa, ainda está vivo, 100 anos, né? Ainda está vivo, que bênção, que milagre. Mas olha, como que era no passado, né? Eu fiz essa pesquisa que está na Bíblia, eu pesquisei quem é que viveu acima de 900 anos. E eu encontrei 7 homens. Matusalém, ele viveu 969 anos. O segundo homem que mais viveu, Jared, 962 anos. Terceiro homem, Noé, 950 anos. Quarto homem, Adão, 930 anos. Quinto homem, Sete, viveu 912 anos. Sexto homem, Cainã, viveu 910 anos. E sétimo homem, Enos, viveu 905 anos. Então eu peguei aqueles que viveram acima de 900 anos e a Bíblia registra esses 7 homens aí. E agora a nossa lição está chamando a nossa atenção que neste tempo do milênio os homens voltarão a ter uma vida longa, porque não tem pecado, não vai ter agrotóxico, né? As comidas vão ser limpas, puras, o ar, que maravilha que vai ser. Então as pessoas, obviamente, elas viverão, como sempre foi esse, creio eu, o sonho, o desejo de Deus para com a humanidade. Até que veio o pecado e o pecado nos distanciou. Quem nos mata, na verdade, é o pecado, né? E nós em pecado, a Bíblia diz, concebeu a minha mãe. Então, só tem solução em Cristo Jesus. Graças a Deus que tem a resposta, tem a solução. Jesus é a nossa resposta. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é Ele que estará governando aqui de volta durante esse período maravilhoso, irmão. Que lição maravilhosa, que trimestre fantástico, que a igreja está tendo a oportunidade de se aprofundar e conhecer essas verdades tão maravilhosas, mas de uma forma gostosa, de uma forma didática, fácil de ser compreendida, leve, né? Que maravilha! Nós não estamos aqui, não é o nosso objetivo se prender numa explicação difícil, que você tem que... Não, vamos aqui no feijão com arroz, no básico, aquilo que Deus tem nos dado, que é isso que importa, nos colocar no caminho da cruz, para estarmos prontos para o arrebatamento, mas conhecendo o que virá depois. E assim, podemos ir ao 3.3, toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor.
Meus irmãos, no milênio, o conhecimento sobre Deus e a sua palavra revolucionará as ciências e os saberes. Imagine as descobertas científicas, as revoluções tecnológicas e a produção de conhecimento que vão acontecer durante o milênio. Esta é a pergunta que faz o nosso comentarista. E eu pergunto a você, qual é o propósito do milênio? Na sua opinião, para que milênio? Uma vez que eu vou ser arrebatado, que eu vou estar com Jesus, qual é o propósito? Você pode perguntar, ou alguém pode perguntar, para que milênio? Wesley, volto no comentário de Wesley, ele faz essa brilhante contribuição para a gente. Abre aspas. Em primeiro lugar, o cumprimento das profecias feitas por Deus a Israel e a Cristo. Salmo 2, Lucas 1, 30 a 33. Promessas que Jesus reafirmou aos seus apóstolos. Lucas 22, 29 a 30. Esse reino será uma demonstração mundial da glória de Cristo e a ocasião em que toda a natureza será liberta da escravidão do pecado. Romanos 8, 19 a 22. Será a resposta à oração dos santos. Que oração? Venha o teu reino. Prossegue Wesley, também será a demonstração final de Deus da atrocidade do pecado e da perversidade do coração humano desprovido da graça divina. Fecha aspas, olha que definição maravilhosa, para que o milênio? Está aí a resposta. Você professor, você aluno, você é um pesquisador da Bíblia, agora aprofunde, estude mais. Na verdade, a aula que nós damos aqui, essa aula, ainda que é uma aula completa, e ao meu ver ela é suficiente para nos, sempre que eu digo, colocar no caminho da cruz, mas você pode, através desse ponto de partida, aprofundar o seu conhecimento. Eu tenho certeza que a sua aula será ainda muito melhor. Que o Espírito Santo fale cada vez mais e cada vez melhor no coração de cada um, cada vez necessitado de ouvir a palavra de Deus. Assim, nós podemos concluir esse vídeo, esta aula, dizendo que o milênio é uma demonstração ao homem de que servir a Deus e andar segundo a sua palavra traz prosperidade, segurança e realização plena. Cabe a mim e a você, cristão de hoje, tirar disto a lição sobre a relevância de perseverar em Cristo, pois há propósito de Deus para o seu povo, além da vida no presente e na presente era, ok? E assim, nós podemos encerrar dizendo que eu aprendi que o mundo viverá seu ápice por ocasião do milênio. Muito obrigado, meus amigos, pastor Marcos Santana, pastor William Barros, por estar aqui conosco, mais um dia, mais uma aula, me ajudando a fazer aqui esta aula brilhante, dando essa contribuição para o nosso povo. Querendo Deus, meus amigos, semana que vem nós estaremos de volta aqui, compondo novamente esta mesa para juntos estudarmos a lição de número 12. Já estará acabando, né? A penúltima lição desse trimestre, cujo título é O Trono Branco e o Juízo Final. Obrigado, muito obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, por curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família, ok? Então eu convido você agora a orar conosco para a gente encerrar este vídeo com o pastor William Barros, que estará orando. Pastor William, é contigo essa palavra de oração. Oremos, meus irmãos, agradecendo a Deus por mais esta aula que certamente alicerçou e fundamentou mais uma vez a nossa esperança, sabendo que o nosso futuro é certo em Cristo. Senhor, te agradecemos por essa aula, te louvamos e bendizemos o teu nome santo. Queremos te agradecer e glorificar por tudo, Senhor. Seja a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, como é bom saber que em breve tu reinarás de norte a sul, de leste a oeste, e toda a terra saberá que o Senhor reina. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.